Boa tarde, tá? Ao público do nosso Cineclube Virtual. Essa é mais uma sessão dessa iniciativa da DUF durante a pandemia, de fazer com que a gente se encontre dentro das restrições que o momento nos impõe, para a gente assistir filmes, debater esses filmes, também debater as questões sociais que esses filmes nos trazem, e esse filme de hoje nos traz muitas. Então, é uma iniciativa que a gente tem tentado fazer todos os domingos durante a pandemia e que, sem a colaboração da cineasta, seria absolutamente impossível. Então, queria começar agradecendo não só a quem está nos assistindo, mas também a Déa Ferraz, cineasta que aceitou prontamente o nosso convite para exibir, né, um modo de produção. Então, Déa, super te agradeço a disponibilidade, né, tanto de deixar o teu filme online para a gente poder assistir, quanto de conversar com a gente depois do filme, porque esse é dos grandes diferenciais de um cineclube, né? A gente exibe os filmes, mas a gente também discute sobre eles. Então, é uma honra de ter aqui no nosso Cineclube Online, né? Da Ferraz, uma cineasta que já tem aí vários filmes na sua trajetória, né? Uma formação voltada para o audiovisual. Vou te perguntar sobre isso mais para frente, mas queria começar perguntando sobre o modo de produção, né? Como que surge a ideia do filme, como que é o processo desse filme, porque é um processo que vai demorar alguns anos. Então, como que surge a ideia, o que que vai acontecendo com esse filme durante esse processo, né? Como que esse conceito do filme vai se modificando até chegar na obra que a gente acabou de assistir. Então, vou te pedir para começar falando, né, do modo de produção. E aí depois tenho mais perguntas, e também quem tiver perguntas, comentários que queira que seja colocado aqui, é só fazer aqui nos comentários da live que eu passo para a Déia. Então, Déia, super obrigada, e vou te pedir para começar falando do modo de produção. Oi, Nina, eu que agradeço o convite. Obrigada aí por estar aqui, por essa oportunidade de trocar ideia, de conversar. Agradeço a todo mundo que também está aqui, está assistindo, que assistiu o filme. Fazer um retrospecto, assim, né, de modo de produção, pensar esse filme é andar muitos passos, assim, para trás, né, e para dentro de mim, assim. É um filme que a gente é um caminho muito longo, né? Como a gente coloca nos créditos finais, assim, o filme, ele, enquanto ideia, enquanto projeto, ele nasce em 2012, a partir de um desejo de falar sobre swap. Era uma época de país em que a gente pensava sobre as escolhas de desenvolvimento socioeconômico que o país vinha tomando, né, com as grandes obras espalhadas. E aqui em Pernambuco a gente tinha SUAP, a gente tinha Transnordestina, a gente tinha a Transposição do Rio São Francisco, a gente tinha a Fiat, que é uma fábrica, enfim, uma série de grandes obras que que estavam interferindo diretamente na vida, né, da gente, assim, e sobretudo dos lugares onde elas acontecem. E aí o filme, ele nasce um pouco desse desejo de falar sobre swap lá na área onde swap existe, assim, em Pojuca, né. E eu me lembro que quando a gente começou a pensar sobre isso, e eu falo a gente porque eu nunca estou só, é sempre em uma equipe, né, o processo de construção e criação de todo o filme. Então, eu tinha duas pessoas pesquisando comigo o tema, pessoas que são muito importantes para o projeto, que é Laércio e César Rocha, são dois amigos e jornalistas, e a gente
começou a ir para a SUAP para tentar entender como é que poderia se dar esse filme. Então, eu passei um tempo visitando Ipojuca, passando pelos arredores de SUAP, tentando entender aquele espaço, aquele lugar. Mas era um universo muito imenso, assim, muito com muitas complexidades, assim, muitas camadas de reflexão sobre o que estava acontecendo. E um dos lugares que a gente chegou aí primeiro, assim, foi o Sindicato de Trabalhadores Rurais, porque era meio que uma ponte, né, para chegar nos trabalhadores, para chegar nas pessoas. E eu me lembro que muito imediatamente, assim, quando eu entrei no sindicato, que a gente andou pelo sindicato, que eu conheci as pessoas, conversei com as pessoas, eu me lembro que eu fiquei com uma sensação muito forte de que o filme estava ali dentro. Então eu meio que saí nesse dia de pesquisa, assim, voltei para Recife, conversando já com os meninos, dizendo, eu acho que o filme está aí, assim, o filme está dentro do sindicato, porque era uma sensação de que parecia que, de fato, era um espaço que juntava, né, todas aquelas camadas num único espaço. Assim, a gente tinha uma massa de trabalhadores e trabalhadoras passando por ali, dando a ver todo um funcionamento de um sistema de capital, de relação de trabalho, de economia, enfim. E, e aí, aos poucos, a gente foi definindo o que era de fato aquele espaço, a gente começou a ir mais para lá, ficar mais tempo por lá. E o projeto meio que se construiu nessa ideia, assim, de ficar um tempo dentro desse espaço, porque parecia que tudo estava acontecendo ali dentro. Bastava a gente se prontificar a estar com eles, né? A estar com aquelas pessoas. E, e assim nasce assim, a ideia do filme, né? A gente fica, depois de aprovar num edital, o filme ele foi aprovado num edital de curtas primeiro, e só depois foi que eu consegui aprovar num edital de longa para finalização. Que aí, quando a gente aprova o curta, a gente consegue ir para lá e a gente fica, a equipe ficou 3 semanas dentro do sindicato diariamente, a gente passava o dia todo lá dentro. A gente mapeou o funcionamento do sindicato para entender quais os atendimentos que eram mais interessantes para a gente. E, e depois de 3 semanas, eu voltei com o filme filmado. Assim, sabia que o filme estava ali. É muito difícil, né, a gente saber, dentro desse tipo de abordagem, dessa proposta desse filme, saber quando o filme está pronto ou quando tem um filme, mas de alguma forma, no caso de modo de produção, a gente saiu sim com essa sensação de que o filme, que a gente tinha filme, vamos dizer assim, né? E isso foi em 2013, a gente filmou em 2013. O filme ele demorou, a gente conseguiu montar o curta foi lançado dentro de uma série que chama Vulneráveis, era uma série justamente que cada episódio tratava de uma obra em Pernambuco, de uma grande obra dessas que eu falei. Mas depois a minha sensação era de que o curta ficou muito aquém assim do que era o filme. A gente não, o curta ele não dá conta assim de falar, de mostrar e de apontar o que o filme podia mostrar. E aí é quando eu começo a tentar aprovar ele como um longa, a gente aprova como um longa, eu consigo finalizar o filme como um longa. E aí é já em outro momento de país. Então o filme ele vai caminhando junto com a história do país, assim, eu vou me reencontrando ele ao longo desses anos, assim, de 2013 para cá. E isso é muito interessante e ao mesmo tempo intrigante, assim, né, de pensar sobre isso, mas o fato é que em 2016, eu acho, a gente conseguiu montar o filme e lançou o filme em 2017, né? O filme é lançado em 2017 na Mostra Tiradentes, justamente assim no auge das discussões sobre a reforma trabalhista, já no governo Temer. E e aí, durante a montagem, ou seja, a gente passou o tempo de montagem do longa foi o tempo de tudo, de toda a transição que a gente viveu ali, né? No golpe de Dilma, na chegada de Temer, nas reformas que se iniciaram, era tudo um pouco esse processo.
E à medida que a história ia andando, a gente ia caminhando dentro do filme, também compreendendo o filme a partir dessa história, né? A partir desse tempo histórico, assim, do país. Então, eu acho que ali a gente entendeu que o filme, que Suape já era uma miragem, vamos dizer assim, né? Que se a gente, quando filmou, queria pensar isso que estava ou que parecia estar chegando, a gente de repente entendeu que aquilo tudo virou uma miragem, assim. Suape era uma miragem, aquele projeto de desenvolvimento socioeconômico já não fazia mais sentido nem pensar ou discutir, porque ele já virou fumaça, vamos dizer assim. E, e o filme foi ganhando outras tonalidades, né? E eu acho que outras importâncias também, porque eu acho que aí a gente foi entendendo que o cerne do filme, ou a matéria-prima do filme, estava realmente nessas relações de trabalho, né? Nessas, que eu não sei nem se a gente pode chamar de relação, né? Porque uma relação pressupõe os dois lados e me parece que ali há um abismo muito grande assim entre empregado e empregador, entre justiça e trabalhador, a imposição, né, do Estado e do capital nessas relações ela é muito imensa e muito brutal e muito violenta. E aí a gente começou a construir o filme por aí, quase como dizendo assim, eu acho que no final, nos letters, né, a gente acaba por dizer se era ruim, está ficando cada vez pior. E, e o filme acabou se construindo por aí, assim. Eu não sei se eu falei tudo, se tem alguma coisa que eu fico de fora, mas eu acho que esse foi o caminho, assim. Aí, bom, para lançar o filme, né? A gente lança o filme em 2017, e depois passa-se mais um tempo, porque aí é o tempo do cinema, de aprovação de edital e todo esse caminho que a gente sabe, conhece, e a gente aprovou o filme para distribuição, já com a Ancine se acabando, a gente já sem saber, o projeto ficou aprovado durante 2 anos e não saía o contrato, não havia contratação, e por essas coisas que a gente não sabe bem como funciona nem como acontece, mas aí agora, no final de 2019, a gente saiu a contratação e a gente conseguiu lançar ainda o filme agora em 2020, né? Em fevereiro de 2020 o filme foi para as salas de cinema, já em outro contexto de país, assim. E mas o filme estava lá, e eu acho que o que tinha que ser dito do filme também estava. O que para mim virou uma questão, assim, se eu posso dizer, são os letters no final, né? Porque eu tive que mudar esses letters ao longo do caminho do filme, assim. Mas eu acho que é isso, ele intensifica, né, uma condição do trabalhador, e no caso específico do modo de produção do trabalhador rural, mas que a gente pode sim ampliar para uma ideia do trabalhador da cidade, né, essa precarização do trabalho, a precarização da vida do trabalhador. Acho que tudo isso está muito em questão, né, e vai ficar cada vez mais, assim. Eu fiquei pensando muito nisso antes de vir conversar assim, pensando no filme, né? E pensando o que vai ser, né? O trabalho daqui para frente, assim. Isso é uma pauta que eu acho que precisa ser muito pensada, discutida e, enfim, e levada muito a sério, assim, porque a gente não sabe o que vai ser. Mas eu acho que é isso, Nina. É um filme que ele vai. Acho que por ele ser feito no momento histórico que ele é feito, ele vai dando uma angústia na gente na medida em que a gente vai assistindo, porque em qualquer período já seria muito forte, né? Os relatos são muito fortes, aquelas histórias de vida, de exploração brutal, são muito impactantes. Mas quando a gente descobre que aquilo foi filmado em 2013, a gente pensa, nossa, né? 2013, imagina o que que seria, né? E a gente sabe o que que é, né? A condição de vida ainda mais precarizada, ainda mais explorada, né? Desses trabalhadores que naquele momento já tinham
esse, já tinham essa condição, né, que o filme retrata. Então, esse desmoronar, né, essa miragem, a gente vai sentindo ao longo do filme. E acredito que isso deve ter sido muito difícil para vocês como equipe, né? Esse refazer, esse repensar, porque certamente quando vocês decidiram transformar em longo filme, até o momento de lançar, muita coisa muda e talvez até a sensação de não vai parar nunca de mudar e de piorar e a gente precisa lançar o filme de alguma maneira, né? Então, entre a finalização, entre a filmagem e a finalização, né? Tem a reforma trabalhista, entre finalização e lançamento em carteira amarela, né? Então é uma É é bem isso. difícil, né? E a É. circulação do filme, como foi a circulação do filme? Porque o filme tem uma carreira de festivais e consegue ir para a sala de cinema, né? E mesmo fora desse circuito mais cinematográfico, né? No sindicato. Conta pra gente como é que são as diferentes recepções desse filme. Então, Nina, o filme ele fez imediatamente a carreira dos festivais, né? Primeiro, assim, esse ano de 2017 foi um ano de participação em festivais e também de algumas exibições pontuais, assim, né? É bem diferente, não tem nem como, acho que comparar assim uma exibição num sindicato e uma exibição num festival de cinema são propostas muito diferentes, públicos muito diferentes e questões muito diferentes, né, que se levantam assim. Nos festivais a gente fez uma trajetória que eu fico muito feliz assim com a trajetória do filme, porque eu acho que ele passa por festivais que para mim são festivais muito interessantes do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da troca, sabe? Sobre a linguagem do cinema, né? Sobre o que a gente faz e, enfim, como a gente pensa essa linguagem. Mas o festival A Mostra Tiradentes, o Olhar de Cinema, o Fórum Doc, Janela, são festivais que eu admiro, assim. E o filme fez essa trajetória, assim. Nos, nos sindicatos, eu acho que a relação é completamente outra, assim. Ela passa realmente por outro lugar, um lugar muito mais de reconhecimento, né? De pertencimento, assim. As exibições que eu pude fazer foram muito bonitas, assim, nesse sentido de perceber como é importante, né? A gente se reconhecer na imagem, a gente se ver na imagem, a gente se a partir da imagem olhar para o próprio mundo, né? Pensar a própria vida, pensar essas relações. Então foram momentos muito bonitos assim, de autorreflexão, né? Junto com eles, assim, tanto no sentido do que é o sindicato e do papel do sindicato, do que o sindicato faz, né, pelos trabalhadores, quanto dessa condição de vida, né, coletiva, assim, desse, dessas relações de trabalho, enfim. Então, são públicos muito diferentes, assim, não tem como comparar, mas eu fico muito instigada e muito feliz, assim, com as exibições, sabe, para os trabalhadores, assim. É isso, né? Você acaba pensando junto, assim, ouvindo e pensando junto aquela condição e aquela situação. E depois, nas salas de cinema, eu acho que é um momento muito difícil, assim, sabe, Nina? Para o cinema mesmo, né? Documentário, principalmente, é tão difícil conseguir público e fazer com que as pessoas assistam, e fazer com que as pessoas queiram assistir filme documentário de uma cineasta pernambucana, enfim. Tem muitas camadas, assim, para a gente pensar.
Mas eu fiquei muito feliz também, porque eu sou do tipo de gente, Nina, que se tiver 10 pessoas assistindo um filme meu, eu vou ficar muito feliz. Se tiver 5, eu vou ficar muito feliz. Se tiver um, eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque é isso, tem uma pessoa sair de casa para ver um filme meu, então eu já estou muito feliz. Mas a gente acaba que a gente consegue fazer uma distribuição por salas alternativas, eu não sei nem se é uma palavra, mas por salas de cinema como o cinema daqui da Fundação, né, de Recife, como o Instituto Moreira Salles, que o filme ficou no Instituto por 4 semanas, assim, que eu fiquei muito feliz com isso. Mas é isso, é uma distribuição muito dura, assim, muito difícil. E a gente ia começar agora, depois da saída do filme nos cinemas, a gente ia justamente começar a fazer uma distribuição em universidades, cineclubes, ia voltar para alguns sindicatos, ia conseguir, na verdade, viajar pelo estado de Pernambuco, porque era a minha vontade de fazer uma viagem pelo estado, pelo interior, pelas cidades do interior do estado, para poder conversar com essas pessoas, sabe? Com esses trabalhadores, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu realizar as ações. E a gente continua sem saber como vai fazer isso, porque a gente não sabe nem o que vai ser de cinema, né? Daqui para frente, assim. A gente vai juntar gente, não vai juntar gente, a gente pode ir para dentro de uma sala fechada, a gente não sabe, eu acho que está tudo muito ainda incerto, mas eu espero que eu consiga, assim, voltar nos espaços e fazer outras sessões, sabe? Poder ir nas universidades e poder passar o filme, poder trocar ideia, porque eu acho que isso me mobiliza muito, assim, muito. É isso. Ah, né, eu vou te pedir para falar mais da relação com, né, com essas pessoas, né, que tiveram essa recepção no sindicato que tu contou pra gente, né, de se ver, são de fato recepções muito diferentes, né? Mas vou te pedir para falar da relação com essas pessoas durante o processo da realização do filme, né? Tá. As pessoas estão falando coisas dolorosas, né? E que nem sempre vão querer que seja públicas, às vezes sim, às vezes não, e a câmera está perto, né? Então vou te pedir para contar como é que foi a construção dessa relação de confiança, né? Que a gente vê no filme. Sim. Então, Nina, acho que tem dois aspectos, assim, dessa relação, né? Um é com a equipe do sindicato. Essa equipe do sindicato, que eu acho que é composta por 6 ou 7 pessoas que trabalham no sindicato cotidianamente, que levam o sindicato à frente, essa é uma relação que eu acho que ela é o cerne, né? Ela é a principal, vamos dizer assim. A gente, para chegar lá e poder filmar, e poder ficar lá dentro, e poder a gente construir uma relação com essa equipe para que eles entendessem o que era o filme, para que eles entendessem o que a gente estava propondo, o que a gente estava pensando. Enfim, era uma troca nesse sentido, né? E uma troca constante, assim. Depois que eles deram o ok para a gente entrar no sindicato e filmar, foram dias muito intensos, assim, muito afetivos, assim, para mim, né, de encontro com essa equipe, assim. A gente ficou 3 semanas lá dentro e eles eram parte da equipe, assim. A gente não fazia nada sem eles, assim. Não todos, né, juntos ao mesmo tempo, mas sempre tinha algum deles, assim, junto com a gente e, enfim, orientando, dando dica, estavam ali, acompanhando de certa forma. E isso foi essencial, assim. Eu acho que eles iam dando, sabe, os limites e a gente ia sentindo junto, assim.
E tinha outro elemento assim do filme que é justamente essa massa de trabalhadores que passa, né, por dentro do sindicato, que aí é outro tipo de relação. Assim, a gente não tinha como construir a mesma relação que a gente construiu com a equipe, com essas pessoas, porque elas estavam de fato de passagem, assim, elas iam ali, muitas delas num sacrifício muito grande, inclusive, porque moram longe, porque tem que pagar um transporte específico para chegar lá, enfim. E elas chegavam lá com um objetivo já muito claro e muito concreto de ser atendido pelo advogado, né? De poder fazer o atendimento com o advogado. Então a gente criou um método assim de aproximação das pessoas que era de conversar com elas. Elas ficavam, né, sentadas assim meio que numa sala de espera. Normalmente elas chegavam bem antes assim dos advogados e aí a gente conseguia conversar, explicar o que era, explicar que estava sendo feito um filme, explicar como que era o filme, dizer para elas que tinha uma câmera dentro da sala, que se elas não quisessem que a gente, enfim, filmasse, que a gente era, avisava e a gente não filmava, tinha esse tipo de articulação fora da sala, né? E pronto, assim. E aí as pessoas autorizavam ou não autorizavam, e a gente filmava ou não filmava, mas assim, era uma sala muito pequenininha. A gente tinha duas câmeras, uma câmera na lateral, que era justamente a câmera mais aberta, que pega a mesa e o advogado e o trabalhador, e uma câmera por trás do advogado para pegar o trabalhador, né? E eu acho que, não sei, eu ficava muito com essa sensação, assim, de que eles entravam com tanta vontade de resolver, sabe? Tipo, com, com, com tanta coisa já para resolver, que a câmera parecia, tá bom, eu sei que vocês estão aí, eu vou ficar aqui. É claro que eu acho que tem aí também um componente de poder que a gente não pode negar e que a gente não pode fingir que não vê, que é de fato uma câmera, né? A câmera ela é esse componente de poder, assim, somos pessoas brancas num sindicato com uma câmera sentada por trás do advogado, que é essa representação desse poder também. Então eu acho que tem tinha essa negociação com a galera, uma conversa, uma explicação, mas eu acho não dá para negar que tem também, né, esse lugar dessa Câmara e dessa equipe, desse advogado, e o que é que isso implica, né, com eles, assim, ou na relação que eles estabelecem com essa Câmara. Eu sentia, assim, que alguns se entregavam muito ao jogo e, na verdade, viam na Câmara um elemento de denúncia, sabe? E aí eles se utilizam da câmera também para dizer o que eles pensam e dizer o que eles querem. Acho que tem alguns personagens que fazem isso e eu gosto muito. E tem outros que é isso, assim, eu acho que estão talvez num outro lugar, assim, num outro lugar de necessidade mesmo, né, de vida, assim, de chegar e querer resolver e conversar. Mas eu acho que é isso, assim, desses trabalhadores de passagem, a gente tinha esse tipo, sabe, de relação, assim, às vezes não conseguia nem me despedir, porque eu estava dentro da sala e eles acabavam o atendimento e já queriam ir embora, e alguns nem voltavam, né? Acho que alguns se repetiam em algumas semanas e a gente conseguia ter uma conversa melhor, mas assim, muitos não. Era uma passagem mesmo, assim. Então, eu acho que a relação principal aí é com a equipe do sindicato, sabe? Essa equipe que foi muito parceira mesmo do filme. Parceira no sentido de estar junto, de compreender o que é o filme, de, sabe? De estar atento, assim, ao filme. E isso foi bem bom. E como que foi, Dea, a construção da linguagem desse filme, né? Vocês se interessaram pelo assunto e aí foram recortando, fizeram as pesquisas. E como que a linguagem desse filme vai surgindo para vocês?
Como que isso foi acontecendo? A gente é isso, assim, eu acho que na minha primeira visita ao sindicato, aquele espaço para mim ficou muito forte, sabe? A arquitetura do sindicato para mim ela era muito forte mesmo, muito simbólica também, né? Aquele corredor era um corredor que ia de uma rua a outra, por onde os trabalhadores passavam. Essa ideia da passagem, sabe, desses trabalhadores por esse espaço. Isso para mim ficou muito forte assim. E ao mesmo tempo que ficou também muito forte essa ideia da repetição, sabe? Da repetição dos atendimentos, assim, eram atendimentos que se repetiam, que se repetiam, que se repetiam. Então, para mim, já ali eu não imaginei outro caminho senão um caminho da observação, assim, não uma observação da mosca na parede, mas uma observação ativa, uma observação crítica, uma observação que assume, né, a presença no espaço, assim. E essa presença nesse espaço, a gente na montagem, a gente tenta, em alguns momentos, dar a ver, né? Assim, a gente tem alguns momentos da montagem que os personagens olham diretamente para a câmera e foi a opção da gente deixar que esse olho para a câmera acontecesse. A gente tem um momento onde Lindalva, né, que é a professora do grupo de mulheres, ela olha para a gente e diz, e tem as branquinhas, né? Ela fala assim, quando ela está falando de cor, ela diz: eu sou preta, vocês são mais claras e tem as branquinhas. Ela aponta para a câmera, ela aponta para a gente. São aspectos que, para mim, me interessavam muito deixar explícito, deixar claro, né, que tem uma equipe ali. Então, era uma observação, mas era uma observação presente. E eu acho que era isso, assim. Acho que tinha uma sensação, assim, uma vontade de imersão e uma vontade de repetição. E uma vontade de que o espectador também sentisse um pouco o que significava estar naquele espaço, sabe? Também sentisse o cansaço, também sentisse a espera, também sentisse era quase como se eu tivesse uma vontade de dizer assim, é, essas pessoas, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, elas estão esperando o tempo todo, esperando por algo, esperando pelo trabalho, esperando pelo Estado, esperando pela justiça, esperando pelo sindicato. Então a gente vai esperar também com eles, sabe? O filme vai tentar esperar com eles. Então, assim, a temporalidade do filme mais dilatada, tudo isso me interessava porque para mim me dizia muito daquele espaço e daqueles atendimentos. Então, a escolha de abordagem, de trabalhar a linguagem, foi muito se construindo a partir dessas sensações mesmo, sabe? De saber que a gente está ali dentro e que eu queria reconstruir um pouco o espaço e a sensação que esse espaço me colocava, assim. Eram atendimentos muito longos, às vezes, assim, eu me lembro que eu acabava o dia muito cansada e às vezes é isso muito triste, né? Porque tem relações que são muito difíceis assim e a violência do empregador é muito grande sobre aqueles corpos. Então assim eram dias muito duros assim. Ao mesmo tempo que é isso, quando eu saía de uma aula de Lindalva, eu saía com muito mais revigorada assim, com a certeza de que há um escape, né? Há uma fuga. E a fuga naquele espaço, para mim, está naquelas mulheres. Mas, enfim, eu acho que a escolha de abordagem de linguagem foi essa, assim, foi muito a partir das sensações que o próprio espaço me trazia. E aí quem faz a fotografia é Pedro Sotero, né, Pedrinho, que é um fotógrafo incrível, então ele também traz todo uma bagagem assim de experiência de olhar. Ele consegue, eu acho, estar muito atento ao que está acontecendo, tanto quando é um personagem falando com um advogado, quanto quando é o sindicato funcionando e o que acontecia, né, naquele sindicato assim. E, e é isso assim, eu acho que Pedrinho ele conseguiu captar com muita sensibilidade assim o lugar, sabe? E
com essa atenção. Eu acho que é isso, a palavra atenção. Assim, a gente estava, era uma equipe muito pequena, a gente éramos 5 pessoas e ao mesmo tempo as 5 muito conectadas e muito atentas, né, uns aos outros, assim. Às vezes eu estava conversando com alguém aqui e Pedrinho só me olhava e fazia assim, dizia, eu tô ali. E eu olhava e sabia que ele estava filmando e, enfim, foi um processo meio por aí. Mas eu acho que é isso. Me expliquei. Sim, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui, diz assim, muito da força do filme está nas faces, nas expressões dos trabalhadores, construindo um panorama humano do trabalhador do campo. A imagem do trabalho surge só no final, mas toda a natureza do trabalho está naquelas pessoas. Para mim, a imagem da segunda trabalhadora foi dificílima de assistir, revelando um misto de força e fragilidade, né? Como se Deus escolha dos tempos, do silêncio, dos closes, e dos trabalhadores em tela. Tu já respondeu um pouquinho isso, né? Mas acho que essa questão dos closes e do trabalho só no final ainda dá para falar um pouquinho mais para gente. Então, essa coisa dos closes, eu acho que sempre, não sei, para mim sempre foi assim, a maneira de estar com eles, sabe? E com elas, assim. Eu me lembro que quando a gente começou a pensar nessas 2 câmeras, a câmera mais aberta para mim, ela sempre foi uma câmera que dava a ver o abismo, sabe? Para mim era isso, assim, essa câmera lateral, a mesa no meio, o advogado e o trabalhador e esse abismo no centro, assim, é um distanciamento simbólico entre esses corpos, né? Então essa câmera era isso. A câmera que estava com Pedro, que era justamente os closes que estava no trabalhador, a gente tinha primeiro uma vontade de ser quase quase uma ideia de documento de identidade, sabe? Aquela fotografia, né, 3x4 do documento de identidade, apontando para essa burocratização da vida, para essa burocratização das relações, para essa, enfim, para todo esse campo, né, institucional, vamos dizer assim, desse sistema. Então tinha um pouco isso, mas para mim sempre foi o estar com, assim, eu sempre me relacionei com esses closes nesse lugar, sabe? Do, do eu estou com você, assim, eu vou ficar com você, sabe? Pode ser, eu sei que são cenas difíceis, são cenas duras, são, são falas, né? E às vezes silêncios, assim, muito duros, muito pesados, mas que estão dizendo muita coisa, assim. E eu me sinto na obrigação de olhar, sabe, para essas pessoas, assim, para dizer, eu acho que para mim, para mim, né? É, é dizer vocês aqui é isso, eu vou estourar o rosto de vocês numa tela grande, sabe? Porque essa sociedade, esse mundo e esse sistema precisa saber que são pessoas que estão do outro lado dessa mesa. Então, eu acho que para mim os closes sempre foram isso. Eu me lembro que na época dos festivais, assim, algumas pessoas questionam a ideia dos closes, no sentido de que parece que naquela ideia da exploração dos rostos, da exploração da dor, e para mim não é isso, assim, nem nunca foi. E eu acho que é justo o contrário, assim, é justo dizer assim, vocês vão me ver. Né, tem uma entrevista tua que eu li, que tu vai dizer que os filmes surgem de diferentes partes do corpo, né? Pegando essa tua resposta, né, para as últimas perguntas que já falam da tua ética, né, e de como tu entende o documentário e de como tu se posiciona como documentarista, né? Ah, e aí queria te pedir para pegar esse gancho dessa frase e falar sobre
Isso, como tu vê o documentário, como se vê como documentarista na tua filmografia, né? Pedir para falar um pouco dessas questões de documentário, que é um grande interesse teu, né? Onde também tu buscou um aprofundamento na tua formação. Então, eu te pedi para falar um pouco dessa questão documentário, documentarista e as várias questões que isso envolve, né? Vou tentar, ver se menina. É um. Acho que é uma questão para a vida toda, assim, né? Porque eu fico pensando. É engraçado porque eu faço documentário, me reconheço como documentarista, mas eu não vejo diferença entre documentário e ficção, sabe? Eu acho que para mim documentário, talvez a diferença, que eu não sei se é diferença, mas assim, é assim, eu fico pensando assim, eu nunca fiz um filme, nunca pensei num filme se não foi a partir da realidade, sabe? A realidade é o que me inspira, assim, é quando sempre algo que eu olho no real é o que me toca a criar, assim, é o que me toca a pensar. Então, eu não. E a ficção certamente também é isso, né, para muitas pessoas, mas é isso. Eu, ao invés de olhar e vir para cá e escrever uma história ficcional, eu olho e quero ir para lá, e quero estar junto daquele universo que, de alguma maneira, me chamou e me convidou a pensar e a criar, né? Então, eu acho que é por isso que eu falo documentário, mas, sinceramente, assim, o que me interessa primeiro, assim, é entender que a minha relação com o audiovisual e com o cinema é uma relação que passa muito pelo corpo, de fato, assim. A gente sabe que tem muita gente que quer fazer cinema ou que começa a fazer cinema por uma ideia de uma relação de cinefilia, porque assiste muito filme, porque conhece todos os diretores, porque tem essa busca. E para mim não, para mim é uma questão física, por isso que eu digo que cada filme nasce de um corpo, porque o próprio audiovisual para mim veio de um lugar do meu corpo, assim. Quando eu comecei a fazer cinema, comecei a fazer audiovisual, eu me dei conta de que era um caminho, e foi muito por acaso que eu comecei, porque eu estudei jornalismo, eu adorava escrever, eu tinha certeza que eu ia ser jornalista, repórter de jornal, de redação de jornal. E quando eu estava prestes a me formar, já na minha conclusão, no projeto de conclusão de curso, eu decidi fazer um documentário, porque eu disse, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais nunca na minha vida. E aí eu fiz um filme que chama Quando o Silêncio Condena, que é um filme sobre o atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, aqui em Recife. Um filme que conta a história dos dois engenheiros que foram acusados pelo atentado e que eram inocentes. Então, o filme fala da trajetória desses homens. E foi um filme que mudou minha vida porque me apontou muito claramente o audiovisual como instrumento de conhecer o mundo, de estar em contato com os outros e depois de estar em contato e de conhecer a mim mesma. Assim, eu acho que eu fui introduzida no campo do audiovisual muito a partir dessa ideia do corpo, do meu próprio corpo em cena, sabe? Do meu próprio da possibilidade de construir meu olhar sobre o mundo, de dar lugar e espaço para esse olhar, né, sobre o mundo. E, e aí é que eu entro no documentário, assim, é quase como se ali eu entendesse, é isso, não só a potência dos encontros que o audiovisual é capaz de proporcionar, mas também a própria linguagem, né, virou um lugar de pesquisa, assim. Não sei, hoje eu penso, me interessa muito, por exemplo, pensar a imagem do ponto de vista do seu extracampo, sabe? O modo de produção, para mim, ele me trouxe muito isso também. Câmara de espelhos também, já é uma pesquisa, pensar o extracampo da imagem, sabe? Entender que a imagem, ela, ela não pode nunca dar a ver tudo. Para mim, interessa a imagem que sempre vai ter uma espécie de fantasma no entorno, sabe? Um fantasma no entorno dela
que me diz às vezes muito mais dela do que ela mesma, assim. E o sindicato, por exemplo, ele está ali, mas tem todo um entorno, né? Swap está no entorno, os carros estão no entorno, tudo que passa ao redor está dizendo muito daquele lugar também. E isso me interessa, assim. É isso, assim, eu não sei se faz sentido, assim, me colocar como documentarista, ou como realizadora, como cineasta, isso para mim eu não nem sei se é importante ou se interessa ou se, sabe, se é uma questão. Eu acho que o que a gente faz é produção de imagem. Assim, produzir imagem para mim é produzir, assim, construir imagem para mim é construir mundos possíveis, sabe? Cada vez mais eu penso nisso, assim, do quanto a gente precisa entender a potência da imagem como construção de mundo simbólica, sabe? Entender que a gente vive num mundo que nos invade de imagens o tempo inteiro, imagens espetacularizadas, imagens que tentam dar conta de tudo, dizendo como se tudo fosse muito branco e preto, claro e escuro. E, e eu acho que não, assim. Não sei, me perdi, Nina. Essa pergunta é muito difícil. Me ajuda aí, porque tô pensando alto aqui, tô parecendo que eu tô falando sozinha. É muito Não, não, louco. tá falando com a gente. Estamos prestando atenção aqui no que tu tá falando, né? Eu achei essa frase e essa maneira de se relacionar com o cinema muito, muito interessante, né? E aí queria te pedir para detalhar um pouco mais essa questão, né? De que parte do corpo veio o modo de produção, de que parte do corpo vieram os outros filmes, então, né? O próximo filme, né? Sim. É porque parece, é quase uma sessão de psicanálise ver se aqui. Eu tô falando sem te ver, aí é estranho. Mas eu acho que essa frase, inclusive, ela veio justamente em modo de produção, né? Numa das entrevistas que eu dei sobre o filme, ela surgiu assim, porque eu vou tentar fazer uma retrospectiva, assim, né? Câmara de espelhos, modo de produção, Mateus e o próximo filme que chama Agora. Câmara de espelhos, eu me dei conta de que é um filme que eu tinha a sensação física durante todo o processo do filme que ele estava nas minhas entranhas, assim, era um filme que parecia que estava aqui, nas entranhas, né, no sistema digestivo, assim, nessa coisa, sabe, que a gente precisa engolir, precisa ruminar e precisa, sabe, separar o joio do trigo, enfim, era um filme que para mim sempre teve muito esse lugar. É um filme que foi muito difícil, né, de ser feito, assim, um filme que foi muito duro, assim, duro de ser feito. Que até hoje, às vezes, eu me dou conta de coisas que eu vivi lá e que só agora a ficha está caindo, enfim. Modo de produção, eu sinto que foi um filme que ele veio muito da minha racionalidade, sabe? De um lugar mais cerebral mesmo, assim. Tinha uma demanda política, uma demanda é, militante mesmo, né? De pensar sobre esse mundo, de pensar sobre essas relações, de pensar sobre o capitalismo, o trabalho, o Estado, essas instâncias e essas instituições, assim. Então para mim sempre foi muito aqui em cima, enquanto Câmara dos Espelhos era aqui embaixo, né? Mateus é um outro filme que, na verdade, é um telefilme, é um filme que foi muito mais pensado
para a TV do que para o cinema, mas que, enfim, foi exibido em alguns festivais também e super funciona numa sala de cinema, mas a gente pode falar sobre essa diferença também depois, se for o caso, assim. Mas Matheus é um filme que eu coloco depois de Câmara de Espelhos e de Modo de Produção, que são dois filmes que eu filmo muito próximos. Eu filmei Câmara de Espelhos em abril de 2013 e filmei Modo de Produção em junho de 2013. E então, assim, e o Matheus eu filmei no comecinho de 2014, então são filmes muito próximos, assim, de processos de produção muito próximos. E eu acho que essa aproximação entre eles foi que me deu essa, me trouxe essa sensação, sabe, do lugar dos corpos, assim, muito clara. Matheus é um filme que, Câmara de Espelhos e Modo de Produção, são filmes muito difíceis, né, duros, pelo tema, pelo que trazem, pela forma mesmo dos filmes, e aí, quando chega Matheus, eu digo assim: não, eu agora quero ir para a estrada, eu quero respirar, eu preciso respirar. E aí, eu faço esse filme, que são dois palhaços num Fusca, viajando pela zona da Mata Norte de Pernambuco, em busca dos ancestrais deles, que são os Mateus do Cavalo Marinho, que são os palhaços da cultura popular. E nesse filme eu me lanço assim no vazio completo e vou-me embora com esses palhaços, ver o que é que acontece, sem ter nada programado, nem previsto, nem pré-produzido, assim. E aí é um filme que nasce muito de um lugar, assim, de libertação e de afeto, sabe? Eu sinto ele bem no meu coração, assim, num lugar muito, muito quentinho, assim. E E aí pronto, assim, aí vem o Agora, que é esse filme que eu ainda não lancei, que a gente, na verdade, está terminando a finalização do filme, que eu acho que é um filme que eu acho que ele dialoga muito com Câmara de Espelhos pelo dispositivo e pela ideia das caixas, que é uma ideia que tem me perseguido um pouco, assim, as caixas cênicas, né? Que eu acho que Câmara de Espelhos é uma caixa cênica e agora eu meio que reproduzo essa caixa cênica, mas que aí eu vou finalmente, assim, assumir o corpo como um lugar e como espaço de existência e de potência, assim. Esse filme, o Agora, é um filme que eu convido artistas que eu chamo, que eu considero que são artistas ativistas, ou seja, pessoas que têm na arte sua forma de existência, na arte sua forma de, de luta política e não panfletária, né, mas a arte como com muita consciência, assim. E eu convido esses artistas para dentro dessa caixa logo após as eleições, quando a gente. Bolsonaro ganha as eleições, mas ele não assumiu ainda. Naquele período de dezembro de 2018, quando eu sinto que era uma sensação assim de que um abismo se aproximava e mesmo sabendo que esse abismo sempre esteve para muitos corpos e para muitas pessoas, ele parece que se amplia, né? Então, naquele momento, eu sinto essa necessidade completamente intrínseca mesmo, que veio de dentro de mim, assim, você vai ter que filmar, e eu filmei sem dinheiro, sem edital, sem nada, só com a ajuda dos parceiros de sempre, dos amigos e das pessoas que sempre trabalharam comigo, que toparam filmar. E eu convido esses artistas para dentro dessa caixa e faço uma provocação para eles, que basicamente é como o seu corpo, o que seu corpo está sentindo, onde ele está e onde ele quer estar, alguma coisa desse tipo. E aí esses artistas me dizem com os corpos o que eles estão sentindo, assim, é um filme que foi muito transformador para mim. Então ele é o corpo inteiro, assim, ele eu acho que não tem outra imagem, assim, ele não parte de um lugar, ele é meu corpo todo, assim. Eu não sei se eu expliquei, Nina, será? Mas eu acho que é isso, eu acho que no fundo tudo vem dessa primeira relação, sabe, com o audiovisual, assim, é da onde a gente fala, o que é que a gente quer falar, né? De onde vem os desejos de falar alguma coisa através do audiovisual? Isso tudo está dentro da gente, se vem de fora, para mim não faz sentido, assim, não faz nenhum sentido. Que alguém chegue para mim e diga, faz um filme assim,
não vou conseguir fazer um filme assim, porque para mim tem que vir de um lugar literalmente assim, de dentro assim, e pode ser do dedo mindinho do pé, mas que seja do dedo mindinho, sabe? É assim que eu é nisso que eu acredito, eu acho assim, para mim é assim que tem sido enfim, é como eu sou, sei lá. O, tu falou, né, do Câmara de Espelhos, que acho que é um filme teu que também deu uma circulou, né, teve uma circulação mais ampliada, mais gente viu, e o quanto que foi difícil e duro fazer aquele filme. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assistia ele. Fiquei pensando, nossa, que pesado fazer esse filme. Como que ela estava conseguindo fazer isso, né? Como que ela estava ali suportando e ouvindo aquelas coisas e ao mesmo tempo orientando câmera, solta tal vídeo, para o ator se posicionar em determinado momento, né? Então, comenta pra gente um pouco mais do Câmara de Espelhos, por favor. Então, Câmara de Espelhos foi um filme muito difícil. Ele é um filme muito difícil, eu acho, né? Assim, mas é interessante também pensar que o filme ele também foi filmado em 2013, assim, do antes disso que a gente vive, né? Dessa ideia de primavera feminista, ou era uma época que eu sequer pensava sobre essas questões e mas é isso, é disso que eu falo, assim, o filme ele nasce das entranhas, assim. Eu acho que eu me lembro que em um momento eu estava numa mesa de. É óbvio que eu digo um momento, mas nada é um momento, né? Tudo está sendo gestado dentro da gente. Eu acho que toda mulher passou a vida se dando conta, né, das pequenas violências, das reuniões de família, de como é que. Mas isso demora a cair a ficha, pelo menos para mim demorou. E mas eu acho que em 2012, na verdade, eu estava numa mesa, mais uma mesa de bar com amigos e amigas, e no meio da conversa alguém falou alguma piada terrível, machista, e que eu nem me lembro, ainda bem. Mas eu me lembro da sensação, eu me lembro das pessoas rindo, eu me lembro eu no meio, eu me lembro eu me perguntando por que, que as pessoas estão rindo e por que, que eu não estou rindo e o que é isso. E essa sensação, esse incômodo me perseguiu e ficou guardado, né, em mim, assim, um tempo, a ponto de eu dizer assim, poxa, eu queria uma câmera aqui para filmar essa mesa de bar, assim, eu queria que as pessoas pudessem se olhar dizendo essas coisas que elas estão dizendo. E e na época eu estava estudando um pouco o que era a ideia de filme dispositivo, me interessei de pensar sobre filme dispositivo e comecei a pensar a partir desse incômodo como fazer esse filme, né? Se eu não vou botar um monte de câmera dentro de um bar, num restaurante, como é que eu posso trazer essa mesa de bar para um filme, né? Era mais ou menos isso assim. E aí eu começo a pensar o dispositivo, começo a pensar as regras do dispositivo, eu começo a construir como seria esse filme, assim, vou subir uma caixa e e dentro dessa caixa eu vou construir uma sala de estar normal e vou convidar homens para assistirem e levar esses homens para dentro dessa caixa. Depois eu penso, tá, mas eles lá dentro da caixa, como é que eu vou estimular esse debate? Como é que essa conversa vai acontecer? Aí me vem a ideia da televisão, da sala, enfim. E aí eu convido uma professora da Universidade da Paraíba, que trabalha com gênero lá, que trabalhava já na época, que é Tatiana, e Tati, ela entra no projeto e diz, não, Débora, vamos fazer essa pesquisa, digo, vamos pesquisar que material é esse que a gente vai exibir para dentro dessa sala para esses homens. E a gente, ela faz um levantamento incrível, assim, desse material, quer dizer, o material é todo
acho que quase todo o material é da internet. Foram coisas que a gente buscou na internet, que encontrou na internet, mas ele é muito vasto, né? Porque ele vai desde cena de novela, cena de filme, cena de programa de televisão, de jornalismo, de vlog, é muito vasto o material. E ela ia pesquisando, ia me mandando, e eu ia recebendo e assistindo, e só o material de arquivo, quando eu assistia, eu dizia assim, meu Deus, só isso aqui já é um filme. Se eu pegasse esse material e montasse numa forma minimamente coerente, a gente já teria um filme, assim, e um filme muito duro de assistir, porque é isso, né? É muito explícita a violência que se impõe à imagem da mulher e principalmente, e portanto, a construção de subjetividade dela, né? E aí, depois desse material, a gente começou a separar em sessões. Então, a gente separou o material a partir de uma ideia de sessões. Já tinha a primeira sessão, era piada, humor. A segunda sessão era profissão e trabalho, sei lá. Depois vinha religião, depois casamento, sexualidade, né? A gente separou em sessões. E depois veio a grande questão, que era como é que esses homens vão participar do filme, né? Como é que a gente vai fazer isso? Mas aí veio a ideia do bom e velho anúncio de jornal, assim, né? Uma estratégia que já foi usada antes e que super funciona, porque eu acho que é você abrir o convite e dizer quer participar, venha. Então o convite ele é bem, como é que a gente diz? Ele não é muito específico, né? Ele é bem aberto, assim. Se você é homem, tem entre tanto e tantos anos, quer participar de um filme, agende seu teste. E aí a gente fez aí 60 homens ligaram, a gente fez o teste, que não era um teste. Uma das regras que eu me coloquei durante o processo de construção do filme era que eu não queria conhecer os homens pessoalmente. Então, eu tinha dois assistentes, que eram as pessoas que faziam essa conversa com eles, nessa seleção. A gente meio que construía antes como ia ser, que tipo de pergunta a gente ia fazer, mas era uma conversa quase assim, tentando entender um pouco o universo da pessoa, sabe? Entender se era casado, solteiro, se tinha filho, se não tinha, como era a relação com as mulheres da família, com a irmã, com a não irmã, enfim, tem religião, não tem religião, trabalha com o quê, sabe? Era uma conversa muito mais tentando quase entender o universo, assim, daquele personagem, daquelas pessoas, né? E aí, no final desses 60 homens, a gente escolheu, né, os dois grupos, assim. A gente tem, acho que, se eu não me engano, são 12 personagens, mais o ator que trabalha, que se coloca, né, que não é ator de profissão, mas o ator que eu digo é a pessoa que fazia parte do dispositivo, né, que era uma espécie de provocador dentro do grupo, assim. Mas eu me lembro que é isso, assim, o dispositivo ele foi se montando e foi dando certo, mas o processo de filmagem em si durou, acho que foram 6 dias, onde os personagens iam e voltavam, né? A gente tentava fazer de 2 a 3 sessões por dia, dependendo do tempo e do cansaço, assim, da galera e dos personagens. Mas eram sessões que duravam de 1 hora e meia a 2 horas. E eu me lembro que a equipe era majoritariamente de homens. E, e eu me lembro que a gente conversava muito assim no final das sessões. Alguns se colocavam a pensar, outros não. Mas tinha dias assim que eu me lembro que acabava a filmagem e eu estava estirada no chão, assim, chorando, sabe? Eu chorava, chorava, chorava. Era muito difícil, fisicamente difícil, porque eu ficava, a caixa estava montada e a equipe ficava no entorno, a gente tinha que ficar todo mundo em silêncio, quase no escuro, a luz que a gente recebia era a luz da própria sala deles, assim, que vazava, né, pra gente. Eu falava com a equipe
por um microfonezinho, assim, todo mundo tinha um fone, né? Um fone de ouvido, assim, que me ouvia. Eram 4 câmeras, mais 2 fixas, assim. 4 fotógrafos e 2 fixas, assim. E, e era isso, assim, a gente tinha que falar muito pouco, se mexer muito pouco e ouvir tudo aquilo que a gente ouvia e não poder dizer nada, não poder fazer nada. Foi uma enxurrada, assim, de acho que é quase como se eu ali eu tivesse me dado conta assim da lógica do pensamento masculino, sabe? Por mais que a gente tenha era quase como se de alguma forma eu tivesse conseguido entrar na cabeça, sabe, dos homens, assim, entender o que eles pensam, como eles veem as mulheres, o que é que a gente representa, assim, né? E para essa sociedade, assim. E isso foi muito difícil, assim, muito duro. No final do processo de filmagem, eu já disse isso outras vezes e repito, eu eu fiquei com medo de andar na rua, assim. Eu acho que nós mulheres temos naturalmente medo de andar na rua, sempre tivemos, nunca foi um espaço que nos foi dado, nem nem foi tranquilo. E mas naquele momento foi muito difícil, assim, eu saía e voltava, às vezes botava uma roupa e no meio do dia dizia: "Eita, eu vou ter que passar ali, vou ter que andar, vou ter que pegar isso". Não, voltava para casa para trocar de roupa, sabe? Isso é muito duro, assim. Eu me lembro que eu fui montar o filme no Rio com Joana, né? Joana Collier, montadora do filme. E uma grandíssima amiga. E Jo, a gente passou trabalhando, acho que, não me lembro exatamente, é um filme que a gente monta com certa rapidez, assim. Mas eu me lembro que eu passei, sei lá, se eu passei um mês no Rio, eu não saí do apartamento para a ilha, da ilha para o apartamento. Eu me lembro que eu tinha medo de andar. E E eu só me dei conta disso, assim, muito mais claramente agora, no ano passado, quando eu fui montar o Agora com Joana de novo. E aí eu me dei conta do quanto eu estava saindo e vendo pessoas e encontrando amigos e tendo uma vida. E eu dizia, meu Deus, em Câmara dos Espelhos, eu não fiz isso. Eu não. Eu realmente estava num estado emocional mais difícil, assim, né? E porque é isso, assim, eu acho que o filme ele diz dessa violência implícita e é muito doido, porque tem muita gente que diz assim, nossa, eles só dizem barbaridades. Todas as barbaridades que são ditas no filme, eu ouvi na minha vida e escuto na minha vida, assim, todas. Desde as piadas até alguns pensamentos já construídos, né, sobre esse lugar da mulher. Então, assim, ele é um filme que para mim escancara a naturalização dos discursos machistas, né? E aí eu sinto que para algumas mulheres, na época que o filme foi lançado, era um filme que funcionou muito como um destampar dos ouvidos. Muitas mulheres chegavam para mim para dizer: Meu Deus, eu não estou mais conseguindo ouvir meu companheiro falar dentro de casa as coisas que ele fala, sabe? Tipo, é como se o filme tivesse destampado, assim, de alguma forma. E ao mesmo tempo que é também um filme que, para as mulheres que já estão numa discussão de gênero, que já tem muito mais consciência desse lugar e dessas violências, ele é um filme também muito duro, né? Que, enfim, que as mulheres assistem e dizem: ah, não, não tem pra quê, né, velho? Por que, que eu vou ficar ouvindo um monte de homem falando essas merdas que eu já sei? Então, ele tem ele causa, né, esses dois tipos de reação, assim, nas mulheres. Mas eu gosto, eu acho bem bom que cause muitas reações. Falei, Nina, é tanta coisa, mulher. É, é tanta coisa.
É, não surpreende, né, que tu tenha nos contado que depois do Câmara de Espelhos e do modo de produção, que foram processos tão próximos, tu tenha precisado dar uma fazer outra coisa, né? Não surpreende. Aí eu vou te pedir para falar de próximos projetos, o que, que tu está pensando, né? De temáticas, de dispositivos, né? Tu disse que nesse último a caixa voltou, né? A ideia de caixa voltou. E o que que tu pensa, assim, para esse filme, que ainda não está finalizado, né? Pelo que eu entendi, Tá, e para tá, os tá próximos? quase. Hum? Tá quase finalizado. Então, fala um pouco mais para a gente desse projeto e pensamentos para o futuro, mesmo que nesse momento já estava difícil fazer pensamento para o futuro, né? Por conta do que estava acontecendo com a Ancine, e agora com a pandemia, com tudo que a gente está vivendo, mais ainda, né? Mas fala um pouco para a gente ainda, assim, de perspectivas, de desejos, pelo menos, né? Já que as perspectivas estão meio em suspenso nesse momento. Ah, Felina, acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil, né, de responder, assim, de pensar o futuro. Porque eu acho que é uma questão que tá posta para todo mundo, né, hoje. O que é que vai ser o amanhã? A gente não sabe. E especificamente, assim, pensando no cinema, é muito, é muito incerto, assim. É muito impossível saber, né? O cinema, como a gente conhece, né? O que vai ser do cinema, como a gente conhece, essa sala escura, essa caixa preta, né, escura, onde a gente se coloca fisicamente dentro para viver uma experiência. Isso, para mim, tem sido uma questão assim muito dura de pensar, porque eu acho que é isso, né? O Câmara dos Espelhos, modo de produção e agora, principalmente, são filmes que todos eles, para mim, sempre fizeram muito mais sentido dentro de uma sala de cinema, porque eu prezo a experiência física do que as imagens podem construir, né? Onde as imagens podem levar a gente, assim. Então, eu sinceramente não sei. A gente está vivendo hoje, assim, dentro da equipe de produção do Agora, esse dilema, assim, do que a gente quer fazer com o filme, porque o filme ele super dialoga com isso tudo que a gente está vivendo. Ele traz personagens dentro de suas caixas, tentando dar conta de sentimentos e de emoções que atravessam seus corpos a partir de uma ideia de presente, né? De conexão com o tempo presente, assim. Então, a minha vontade é de lançar o filme na internet e ver o que acontece, por conta disso, por conta dessa relação com o presente e ao mesmo tempo por conta disso tudo, dessa incerteza, desse não saber. Por que, que a gente vai guardar os filmes agora se a gente não. O que vai ser dos festivais, o que vai ser, né? Eu acho que tem um. A gente realmente precisa reinventar o caminho, assim. E eu não acho que isso seja ruim, não. Eu só acho que é uma realidade. Acho que a gente vai ter que reinventar e reformatar assim esses caminhos que já estavam meio postos e definidos e que de alguma maneira eu sempre questionei e mas é isso, né? A experiência da sala ela não se ela como é isso, né? Como é que a gente vai reinventar essa experiência? Porque lançar o filme nessa plataforma online tem um lugar de desapego desse espaço supostamente controlado da sala de cinema, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, não tem um lugar também de uma
autonomia muito boa, né? De cada um também poder ver como quer, do jeito que quer, e a hora que quer, e da forma que quer. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não sei qual vai ser o caminho. Assim, a gente já vê muitos festivais, né, se acontecendo de forma online e mantendo algumas discussões e apresentando os filmes de forma online. Mas é isso, eu acho que a gente está também com a possibilidade e a oportunidade de pensar o novo, assim, né? De inventar algo de fato novo, assim. O que vai ser, eu acho que a gente só vai descobrir no caminho, enquanto a gente caminha, assim. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu, eu fico pensando assim, eu acho que eu vivo de cinema há alguns anos, assim. De, de pagar as contas, né? De viver realmente, assim. E agora, já há um tempo, isso estava ruindo, né? A gente já sabia disso, o fim da Ancine se acabando, os editais cortando tudo pelo meio, então a gente já estava vivendo um tempo de crise, de reinvenção, né? O agora, ele é isso, ele é resultado disso já. É um filme sem dinheiro nenhum, é um filme sem tal, é um filme sem nada. Mas Mas agora essa crise está para todo mundo, né? A crise está posta para todo mundo, assim. Então a reinvenção ela é em tantos níveis, a gente vai ter que se reinventar de tantas formas que o cinema vai ser mais uma camada, né? Dessa reinvenção, assim. Eu, sei lá, eu fico pensando que antes de reinventar o cinema ou de pensar o que é que vai ser para frente, eu fico pensando que eu tenho que reinventar a mim mesma, né? Assim, olhar para dentro ainda e refazer tantas coisas e desconstruir tantas coisas, assim. Então, eu não sei se eu me sinto pronta para pensar, sabe? Sobre isso, assim, sobre o que vai ser. Eu tenho Eu tenho tentado viver assim um dia de cada vez e cada momento um momento. Acho que como o agora, que é esse filme que eu vou lançar, é um filme que fala muito de estar no presente, de estar nos nossos corpos. E, e é isso que eu tenho tentado fazer, sabe? Então eu não sei, Nina, eu não sei te responder. Ela é mais para ouvir o que tu pensa sobre isso, né? Porque acho que ninguém de fato sabe responder, né? Isso. Uma pergunta como essa. E para a gente já ir caminhando para o final, quem tiver interesse em ver os teus outros filmes que a gente mencionou aqui, né? Eles estão online ou em algum site de streaming ou, enfim, em algum canal. Como que alguém pode fazer para ver esses outros filmes que a gente sobre os quais a gente conversou, mas que a gente só exibiu o modo de produção? Como que as pessoas podem Então, conhecer mais do teu trabalho? eu sou péssima, né, com eu sou uma pessoa que não tenho rede social, assim, nunca tive Facebook, nunca tive Instagram, enfim. Eu tenho essa dificuldade, assim. Não sei se é dificuldade, também é uma escolha não ter, né, na minha vida. Mas os filmes, tipo Câmara de Espelhos, ele tem um site, câmaradeespelhos.com.br, e lá no site você pode entrar e solicitar uma sessão do filme. Tem um campo lá que dá para solicitar para assistir o filme. O modo de produção, a gente ainda não. Eu tenho a impressão que a distribuidora colocou ele online agora, né, durante a quarentena, que é a Inquieta. É Inquieta a distribuidora. Eu não vou saber agora
o endereço, Lina. Tu quer que eu procure? Não, eu procuro, não tem problema. Mas eu acho que elas botaram online o filme, sim, o modo de produção durante a quarentena, durante esses tempos. Mas é um filme que a gente ainda está em negociação, né, com alguns canais e tal, ainda está naquele processo de possível venda, então eu não sei se quanto tempo vai ficar assim disponível, né, no site da distribuidora. E o Matheus, a gente está agora fechando uma possibilidade com o Sesc, o canal do Sesc. Aí eu não sei exatamente quando. Meu Deus, tem uma pessoa cantando. Eu postei ali o site da Inquieta, né? inquietacine.com.br. Massa. Tu Enfim, achou né? do Câmara? Hum? Não, vou procurar o do Tu câmera achou? também. Comecei por esse, mas encontro aqui e posto o site, né? Achei Massa. aqui também. Tá aqui. E depois eu posso te mandar o trailer, amiga, do Agora, que aí se tu quiser, tu. Ah, legal, legal. Essa live nossa, ela fica gravada para quem, né, quiser rever, para quem perdeu uma parte, né, para quem não pôde assistir na hora, ela fica gravada aqui no nosso Facebook. E aí dá pra gente ir complementando ali nos links também. Então, também trailer e, enfim, onde o Matheus for ser exibido, aí também manda que a gente vai alimentando ali, para quem ficou interessado em ver mais do teu trabalho. E daí, então, super te agradeço esse bate-papo, foi ótimo. Super obrigada mesmo pela generosidade do teu tempo e também do teu filme pra gente, né? Exibir um filme como esse num sindicato, pra gente é super importante também, é um sindicato totalmente diferente, um sindicato de docentes de universidades, então muitas diferenças, mas também muitas coisas, né, que a gente vê semelhanças ali. Então, te agradeço muito por topar fazer parte, né, do nosso cineclube virtual, que domingo que vem, né, tem a próxima sessão, onde a gente vai exibir, vai debater o filme São Silvestre, da Lina Chami. Então a gente vai fazer do mesmo jeito, exibe filme, depois tem um debate com a Lina. Então, muito obrigada por fortalecer aí essa nossa iniciativa durante a pandemia, Déia. Eu não Eu que sei se você quer falar agradeço. mais alguma coisa para encerrar, ou já falou tudo que tinha a falar. Não, acho que já falei. Eu queria só agradecer também, amiga. Obrigada pelo convite. Espero que tenha sido legal e que a gente possa se encontrar em breve, né? Tomara. De verdade. É verdade. Não esses novos encontros, né? Que são Não só importantes, pelo. né? Mas que, poxa, É, faz uma falta, um abraço. o presencial, né? Então, Déia, super obrigada. Obrigada Um a quem beijo. nos acompanhou e até domingo que vem. Beijo.